Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer mais um clube do filme. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Opa pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e bem, voltamos pra mais um clube do filme, né? Episódio quadro novo aqui do podcast que a gente iniciou com a escolha do Anderson uns meses atrás, que ele escolheu o Grande Lebowski. E você, ouvinte, que escutou aquele episódio, que tá acompanhando o Sofaverso, sabe que já deixamos o filme que seria o tema de discussão desse episódio lá no episódio anterior como nossa indicação, né? O filme recomendado pra você ter assistido e discutir com a gente, o filme que foi escolhido pelo Everton, que é O Farol, de 2019. Bem, pra você, ouvinte, que não escutou o episódio por acaso, primeiro vai lá e escuta, que tá bem legal. Comentamos e discutimos o Grande Lebowski, e a ideia do Clube do Filme é justamente essa, né? Um dos integrantes da bancada, no caso, começamos aqui com nós, integrantes da bancada, o Anderson escolheu o primeiro, o Everton o segundo, eu vou trazer o terceiro filme. A partir daí, a gente vai trazer convidados, vamos convidar outras pessoas que vão escolher um filme e que algum membro, dois ou todo mundo não tenha assistido pra gente poder discutir esse filme, né? Pode ser um filme novo, pode ser um antigo, o filme que a pessoa quiser, o filme que a pessoa gostar, ela vai escolher, a gente vai discutir. E hoje o filme escolhido foi escolhido pelo Everton. E eu vou deixar ele introduzir o filme pra gente começar esse debate. Exatamente. A nossa ideia é que o ouvinte ele já tenha assistido o filme pra poder acompanhar toda a história que a gente vai contar aqui, né? Já deixando claro os spoilers, né? Que a gente vai contar também. E no episódio do Grande Lebowski, que foi a escolha do Anderson, no final eu sugeri pra nós assistirmos O Farol. Filme de 2019, filme dirigido pelo Robert Eggers, diretor do famoso filme A Bruxa, que a gente discutiu não faz muito tempo também, né? Do BMF de Bruxas. E eu escolhi esse filme porque eu assisti esse filme em 2019 e foi um dos filmes que eu achei mais legal naquele ano. É um filme que tecnicamente eu achei ele muito bom. E ele tem uma história e ele de suspense, pra mim ele não chega a ser tão terrorizante que nem A Bruxa, que eu acho que é mais focado pro terror, mas ele tem um suspense e um clima muito interessante e aliado com, pra mim, uma evolução técnica do Robert Eggers que mostra que o cara realmente ele domina muita coisa, sabe? Bem, Everton, traz a sinopse pra gente, pra quem não conhece o filme. A sinopse do filme basicamente é o seguinte: temos o Ephraim Winslow, que é um jovem trabalhador que vai pra uma ilha onde tem um farol e onde tem um faroleiro antigo, interpretado pelo Willem Dafoe, que se chama Thomas Wake. E a história se passa, basicamente, no convívio entre esses dois personagens, o Ephraim Winslow, que é interpretado pelo Robert Pattinson, e o Thomas Wake, que é interpretado pelo Willem Dafoe. Só que o que era uma jornada para ser de 4 semanas acaba evoluindo e acaba acontecendo muitas coisas, e os personagens começam a entrar na espiral de loucura. E o filme é muito legal por esse aspecto, eu acho. Eu acho que ele entrega muito bem a relação entre os personagens e ele retrata muito bem essa questão do abandono e de como se manter isolado pode levar os caras à loucura, sabe? E eu, pessoalmente, gosto bastante do filme, assisti em 2019 e quando eu aconselhei ao Anderson e ao Vinícius assistirem o filme, foi muito pensando mais nessa... Como a gente já tinha assistido, como a gente estava planejando em assistir A Bruxa já, e ver como foi a evolução do Robert Eggers pra mim na direção. E eu queria saber de vocês, se vocês gostaram do filme, se vocês realmente também acham isso, que nem eu acho que é uma evolução do Robert Eggers. De maneira geral, o que vocês acharam do filme? Cara, eu particularmente gostei muito do filme. Dá pra ver que realmente ele evoluiu muito em alguns aspectos a obra dele, em relação ao filme anterior, que já era muito bom. Eu vi também esse filme agora pra gravar esse cast. Ele também fala muito do tempo que a gente tá vivendo, essa coisa. Claro, em 2020 o isolamento, o lockdown foi um tanto mais severo, mas não foi o ideal ainda. E dá pra ver que muito do que acontece ali, a gente não sabe se alguém passou pela mesma situação de se trancar em casa, você viver todos os dias confinado com as mesmas pessoas, sem ter interação com o mundo exterior. Claro que isso, talvez o impacto seja muito menor, porque hoje você tá em casa, mas você tem internet, você fala com alguém de fora, você tem alguma coisa pra fazer ali. Ali é muito fruto de uma ambientação também, onde você, além de ser a única alma humana naquele local,
é um local no meio do nada. Você, uma pedra, um farol e um monte de água. Então aquilo leva as pessoas, pelo menos os dois personagens, ao limite. E eu gosto muito em que algumas passagens do filme, o filme também te faz perguntar se são dois personagens ou se é um só. Se aquilo tá acontecendo na mente de um deles e o outro é a pura idealização da mente dele ali na tela, sabe? Então o filme ele trabalha muito com esse aspecto do psicológico. O filme tem muitas camadas em torno disso, de trabalhos de psique, confrontos entre o bem e mal, a luz e a sombra. A luz é um fator muito importante nesse filme, mais até do que a própria sombra, curiosamente. Bem, quando o Everton trouxe o Farol, né, o filme escolhido por ele pra gente discutir aqui hoje no Clube do Filme, puta, foi ótimo, porque é um filme que tá na minha lista desde 2019, desde o ano que ele foi lançado. Na verdade, acho que ele chegou no Brasil, assim, em estreia mesmo em 2020, mas bem, 2019 foi o ano de lançamento dele e tá no meu radar desde então. Logicamente, foi uma boa escolha, juntamente com a questão da gente ter assistido A Bruxa recentemente, dando pra gente pegar, eu acho, ainda mais do filme, entender ainda mais o que o Robert Eggers, que é o diretor, quis passar. Mas, assim, eu achei um filmaço, mais um grande filme de 2019, né? 2019 foi um filme recheado de grandes produções, tanto que um filme como O Farol, que é, assim, facilmente um dos melhores filmes que eu vi, assim, nos últimos anos, nem participa das grandes premiações, né? Fica de fora. E também, um ponto importante é mais um filme da A24 também, né? Que é uma empresa que também tá disputando alguns anos com filmes que eles pensam um pouco mais fora da caixa, fora do circuito comercial tradicional, e acabam trazendo novos diretores, novas histórias, maneiras diferentes de atrair novos públicos. Isso é muito interessante. Bem, no geral, eu gostei muito do filme, cara. Eu acho que é um filme... Eu gostei muito, já tinha gostado muito da Bruxa, quando a gente assistiu recentemente pra gravar o podcast. Eu gostei mais ainda de Farol. Concordo com o Everton na questão de que eu nem enxergo ele como um filme de terror, assim. A Bruxa é mais um filme calcado no terror, apesar de ter muitos elementos que engrandecem o filme e foge um pouco do terror tradicional, né? Como a gente comentou lá no podcast, então escutar lá que você vai saber. E o Farol, ele mistura muitos gêneros, né? Ele traz um pouco do terror, principalmente nessa escala psicológica, né? Se a gente pode dizer assim, que é a escalada da loucura dos personagens, principalmente do personagem do Robert Pattinson, do filme do Winslow. Então ele mistura isso com uma parte de drama, com uma parte até de humor negro, e que funciona muito bem, né? E assim, juntamente com duas grandes atuações, o filme, como o próprio Robert Eggers diz, é um filme que é uma história muito simples. É uma história de dois faroleiros que vão lá e tem que... eles convivem ali por um tempo e tem a problemática entre eles. É uma história muito simples. Então, pro filme funcionar, ele próprio diz que tinha que ter mais coisas. E ele consegue trazer muito bem todo esse clima de estranheza, junto com uma técnica cinematográfica muito bonita, fotografia muito bonita, escolha de cores, cenários, que é uma coisa que ele se preocupa muito, que a gente comentou lá no A Bruxa, e aqui é um trabalho de pesquisa muito intenso, que ele consegue entregar muito bem numa história contada, com todas as camadas que podem ter, que é um filme que vale ser reassistido, porque ele sempre vai ter novas leituras. Essa que por exemplo, o Anderson trouxe uma leitura de que seria um personagem só, isso é uma das leituras, tem várias leituras se você for procurar e pesquisar, mas você ter a interpretação e você assistir e você ter essa sensação é uma coisa que enriquece o filme. Então eu gostei muito do filme. A história pra mim, eu vejo de outra maneira, cara. Ela é a história de dois homens e um pênis gigante que sucumbiram à loucura do espaço onde eles estavam confinados. Porque pra mim a grande metáfora desse filme é justamente essa luta entre dois homens, dois machos. Então tudo nesse filme é relacionado a justamente isso, a masculinidade, a questão da virilidade, da força do homem. Então, e eles acabam entrando justamente nessa rota de colisão, justamente pelo ambiente onde eles estão, né? Eles estão num ambiente confinados ali, tendo que conviver um com o outro apenas, onde você tem um que é alguém mais... É dito que é alguém mais experiente, mas isso nas palavras dele. Então você também parte desse princípio de que aquilo pode não ser verdade. E tem essa dúvida, enquanto um é mandão, o outro ele entra como subalterno, e aí você já fica meio assim, porque o cara é bonzinho demais, ele é calado, ele é obediente. Em até algumas partes, essa característica dele culmina um pouco no humor do filme, mas também é onde começa o processo ali da transição da loucura. E o filme também, às vezes, dá muito a entender de que... Será que esse cara já não chegou meio louco na ilha? Será que o cara já não batia bem na cabeça antes de chegar lá? Então o filme
filme, ele tem muitos pontos de vista por quais podem ser analisados. Porque a gente não sabe a história deles, né? A gente acompanha aquele ponto e é só o que eles falam, né? E eles não são pessoas que parecem que trazem muita confiança, sabe? O filme não usa flashback nenhum. Pra não dizer que ele não usa, ele usa uma determinada cena muito pro final do filme, mas assim, é uma coisa que também não é muito definidora. Você não pode falar com 100% de certeza o que tá acontecendo ali. A condição mental do personagem já não tava das melhores, né? Exato. Já não começa bem, eu concordo com... Tanto que... Começa com os dois encarando a câmera, né? Meu, isso eu acho esse começo foda do filme, aliás, esse filme, ele é de uma... ele é muito bonito, assim, numa questão de que se você for pausando o filme a cada minuto ali, você vai ter quantos retratos, assim, perfeitamente bonitos, assim, esteticamente, telas projetadas como se fossem pinturas na tela, se movimentando e contando uma história. É interessante, porque eles usam Primeiro, eles usam a tela, ela é 1.19 por 1, ela é quase um quadrado, né? Ela não é wide, né? Isso, esse é o primeiro desconforto causado. Exatamente. Você já fica confinado na tela, né? Isso é muita homenagem também a filmes do começo da época do cinema, lá, começo dos anos 20, que era justamente isso, era tudo preto e branco, quadradinho ali, você tinha um espaço limitado, você não tinha muito por onde movimentar. Por isso que em algumas passagens dentro do filme eu acho muito interessante o trabalho de câmera. Como ele tá confinado àquele espaço, ele não tem como abrir um ângulo maior, a câmera que vai se movendo, e aí você percebe que o trabalho da câmera, ela se movendo junto a aqueles personagens. Hora ela roda, hora ela faz um movimento de aproximação, ou seja, eu gostei muito dessa parte técnica também. E a fotografia, ela ressalta muito, sabe? O preto e branco, ele é muito bem utilizado e não quer dizer que você não consegue entender o que tá acontecendo. Não, você consegue ver muito bem, porque é muito bem realçado, né? E o fato dele ser preto e branco é parte essencial da história. Que é justamente como eu falei mais cedo. É a ideia do confronto entre a sanidade e a loucura. Entre o que tá certo, o que tá errado, o que é o bem, o que é o mal. Então, e essa busca também desse personagem, todos eles mergulhados em algumas cenas dele jantando, principalmente. É muito bom que um tá totalmente na sombra, o outro é que tá mais próximo da fonte de luz. Aí isso muda. De acordo com o diálogo, essa percepção vai mudando. O filme é todo calcado nessa... Então, o filme em nenhum momento fala pra você, ele tá certo ou o outro tá certo. Ele sempre fala assim, pode ser que ele esteja certo, pode ser que o outro esteja certo, você não sabe. Não, todas essas questões que vocês levantaram aí, da escolha da tela, o próprio Robert Eggers falando em entrevista, ele fala muito de... mas aí é uma questão mais técnica que eu não vou saber reproduzir, mas ele fala de lente que ele usou na câmera. Ele usou uma lente dos anos... que era usada pra fazer filme nos anos 30, por isso que ela é toda granulada, ela não tem alguns aspectos... Ela parece um pouco suja em determinados A questão da tela da imagem do filme, da luz e de cores é preto e branco, mas é tudo ortocromático, né, como eles dizem, que é aquele preto e branco que não vai se misturar, né, vai ficar bem preto, o que é bem preto é bem preto, o que é branco o que é branco é bem branco, e tudo isso, todos esses elementos assim, eles foram bem pensados pra você criar ainda mais a atmosfera do filme, assim como a Bruxa era um filme de atmosfera, o Farol, pra mim, ele leva isso a outro nível, ele consegue fazer ainda mais, sem nenhuma hora isso parecer piegas, parecer só o cara querendo lacrar ou querendo falar, pô, tá óbvio como eu manjo de cinema. Tudo é funcional pra história que ele tá contando. Como você falou da questão da bruxa, enquanto a bruxa a gente via aquela coisa do ambiente e das pessoas sucumbindo àquele ambiente pra ascensão da personagem ao final do filme, aqui o filme é do aspecto oposto. Eles chegam em relativamente bom estado, o filme nunca deixa isso claro, e o filme trata exatamente sobre a decadência deles, o que eles vão sucumbir forte por conta de tudo que tá acontecendo. E alguns segredos do Farol também, que o personagem mais velho ele guarda pra si, instiga também esse outro lado que a gente não sabia que o personagem mais novo teria, que ele quer saber que luz que é aquela, o que tá acontecendo lá em cima, por que o farol lá em cima é trancado, o que é aquele boneco, aquele amuleto de sereia que o personagem tem. Então esse tipo de mistérios é justamente a tentativa dele entender o que é a luz, ele tentando sair da sombra pra chegar na luz. E às vezes muita luz é igual a muita sombra, você também não enxerga, e isso leva aos acontecimentos do final do filme. O personagem ele acaba, depois de uma série de eventos, alcançando a tão almejada luz, e de repente ele sucumbe por causa disso também. Eu acho legal que o filme ele consegue construir, primeiro, a questão do trabalho deles, né, da rotina de trabalhos deles,
e focando muito no personagem do Ephraim Winslow, né? E como ele tem que atender o que o Thomas Wake está fazendo, fala pra ele fazer, né? Porque o Thomas Wake, ele tá cuidando do farol durante a noite, né? E ele não deixa o Ephraim tomar conta do farol, apesar de ser contra as regras lá deles, né? E eu acho muito legal como vai montando toda essa parte do trabalho, da monotonia do trabalho, da rotina do trabalho, e até chegar numa parte onde teoricamente eles iam voltar, e eles não conseguem voltar porque ninguém consegue buscar eles, e a partir daí que começam a acontecer as coisas que provocam alguma coisa nos personagens, mas é onde, digamos assim, que eles resolvem que realmente a partir daqui a loucura vai começar a acontecer mais solta, sabe? Principalmente pela a questão da bebida, né? Sim. Querosene com mel, né? É isso que eles bebem. Eu acho que era. É, alguma coisa assim. Não, que maravilha, né? Que bebida tranquila. Aliás, o Robert Pattinson falou que tava bêbado, assim, boa parte do filme, que ele bebeu pra caralho, de verdade. Cara, isso é um ponto também que é muito interessante. Os atores são monstros demais, cara. Os dois estão muito bem, velho. Cara, isso é um ponto, assim, além de tudo que a gente levantou aqui, de questão técnica, de domínio do próprio Robert Eggers pra dirigir o filme, né? Logicamente, ele conta com o apoio de outras pessoas, né? Por exemplo, o roteiro não é só dele, é do irmão dele também, do Max Eggers. E é legal que esse roteiro inicial, esse roteiro tá antes da Bruxa, aliás, é um roteiro mais antigo. E inicialmente era um conto de fantasma. Ia ser os dois faroleiros, mas ia ter fantasma na história. Mas aí depois eles foram escrevendo o roteiro tal, e fazendo pesquisa, e descartaram toda essa questão de fantasma e do terror mais direto, vamos dizer assim, pra ir pra uma coisa mais de loucura. E, querendo ou não, a gente pode até falar de uma pitada de terror cósmico, Lovecraftiano, que eu gaguejei pra falar, mas você entendeu. E que o próprio Robert Eggers comenta que tem sim pitadas disso, mas não é o foco do filme, mesmo porque não é entendido não, que... Né? Tem tentáculos. Não, além de você ter um ser do mar, tentáculo, né? É justamente a ideia da busca, essa busca pela luz, pelo ser, pela coisa extradimensional. Não que no filme tenha isso, mas também que no filme em nenhum momento fala o que é aquela sereia. Ela tá lá, aconteceu e pronto, é isso. Mas justamente essa busca pelo desconhecido, essa busca pra gente entender que talvez foi isso que tenha bugado a mente do personagem do Robert Pattinson no final do filme. Uhum. Ele entender que talvez aquilo não fosse uma coisa humana, não fosse uma coisa terrena também, mas também tem muito de mitologia aqui. Principalmente da mitologia grega, envolvendo essa coisa das entidades marítimas e aspectos mentais, etc. E de lenda também. Além de lendas dos mares, etc. É um dos pontos que também é muito importante, é um outro ponto que é inserido na história também com relação a o que será que aconteceu lá, por que eles agiram dessa forma, que me lembra muito a música do Iron Maiden, que é a Rime of the Ancient Mariner, né, cara? Que é a questão dos seres, das aves marítimas, e que você não pode matar as aves marítimas, né, cara? Senão dá merda, né? O Thomas Wake deixa isso bem claro desde o começo, né? O personagem do William Dafoe, não mexa com as aves marítimas, né? As gaivotas. As gaivotas, no caso, né? Eu tô com albatrozes na cabeça, mas as gaivotas. Mas é bem isso mesmo, é o pássaro do bom presságio. A partir do momento que você mata o pássaro, tudo começa a dar ruim. Na música do Iron Maiden, eles ficam estagnados no meio do oceano. Tem até a passagem que diz água por todos os lugares, nenhuma gota pra beber. É muito do que acontece aqui também. E aqui é quando chega a tempestade. Muito pelo contrário, quando vem muita água pra terminar de desgastar a vida dos dois. E o Thomas Wake deixa claro, as aves, elas carregam as almas dos marinheiros que morreram, né? Então, não mexa com elas, não interfira com elas. E é muito legal a passagem do filme, né? Que a ave que durante o filme o Ephraim Winslow, que é o professor do Robert Pattinson, ele acaba matando uma das aves, né? É uma cena sensacional, aliás. É um dos pontos onde dá pra dizer que o personagem já tinha sucumbido à loucura, né? Que a escalada, uma coisa que esse filme faz muito bem, só rapidinho, Everton, só pra eu não esquecer, é que o filme faz muito bem. É que a gente tá vendo do ponto de vista do Ephraim Winslow, né? Principalmente dele, porque você sente ali na parte do serviçal, do cara que tá fazendo as tarefas mais pesadas, do cara que tá sendo xingado o filme inteiro e tá ali com aquela raiva crescente misturada com a loucura que também vai tomando conta dele, com a curiosidade do que é o farol, pra saber o que tá acontecendo ali. E o filme, ele constrói isso de uma maneira muito boa, cara. E pensando que são filmes com
não tem outros personagens, são só os dois, e um filme recheado de monólogo, mas mesmo assim não se torna cansativo em nenhum momento. Que justamente esse ponto a gente se identifica mais com o personagem do Efraim, porque em determinado momento rola uma quebra de quarta parede, ele dá uma encarada pra câmera ali. Não sei se vocês viram essa parte. Sim, na verdade mais de uma, né? E uma parte essencial do filme acontece. Exatamente. Everton? Não, e é interessante essa também a parte do pássaro também, a questão do pássaro ser caolho, né? O que o Efraim mata, e durante a história o Efraim acha uma cabeça de um cara sem um olho também, né, cara? E dá toda aquela mística de, pô, será que é a alma daquele cara que tá no pássaro? Que, tipo, é isso que tá influenciando eles? Esse filme, ele tem muitas coisinhas, assim, muitos pontos. Sim, que você fica pensando, sabe? Eles conseguem enriquecer esse mundo muito bem, né? Com esses pequenos detalhes. Enriquecer, não o mundo, né? Porque não é uma coisa gigantesca, mas o ambiente que ele está... eles, com essas pitadas, eles enriquecem a história que eles estão contando, principalmente a questão mental e de relacionamento dos personagens, e também fazem a atmosfera ficar cada vez mais pesada, que você cada vez está mais absorvido pelo que está acontecendo ali. Outra coisa que o filme aborda muito também é a ideia do mito do Prometeu. Prometeu, ele era um titã lá na Grécia Antiga, e o Prometeu, ele foi condenado a ficar preso eternamente, acorrentado a uma rocha, e todo dia tendo seu fígado devorado, porque ele ousou enfrentar o Olimpo, no caso os Zeus, principalmente, e aí ele roubou o fogo e entregou o fogo para a humanidade. Porque na passagem, no mito, não é literalmente o fogo significa o conhecimento. E tá muito atrelado ao que acontece aqui. Enquanto o Winslow, ele faz esse papel do Prometeu, que ele quer saber, ele quer conhecer, ele quer entender, o Thomas Wake, ele é o Zeus e fala, não pode, não vai dar certo, porque é coisa só minha, daquele jeitão dele. Então, isso é muito evidente ao longo do filme. E em outras partes, o Thomas Wake, ele se comporta muito como um Proteu, filho do Poseidon, que ele era um profeta. Ele sabia exatamente o que ia acontecer no destino daquelas pessoas que viviam ou dependiam do mar diretamente. E em determinadas falas ele chega a citar como o que vai acontecer no futuro desses personagens. Então essa coisa da mitologia também, ela é muito carregada dentro do filme. Junta isso com essa coisa do Lovecraft, desses seres... O Lovecraft tinha muito isso desses seres inomináveis... abissais do fundo do mar, cheio de tentáculos e seres que não têm uma forma definida ou que são monstruosos demais, que faz com que uma pessoa, ao vê-lo, ela não consiga descrever porque a mente dela vai pro espaço, a mente dela derrete, sabe? É uma coisa forte demais pra mente humana poder conceber. Então isso fica bem claro ao longo do filme. Eu lembro muito daquele conto Dagon do Lovecraft, foi pra mim o que mais pareceu, assim. Uhum. O ambiente, né? Uma das questões, assim, você falou da personalidade do Thomas Wake, né, que às vezes ele encarna realmente o profeta, é uma das sequências que eu acho mais legais do filme, que é quando eles estão lá, eles estão dançando, eles estão bêbados, estão conversando pra caramba e tal, e o Efraim fala, porra, sua comida é uma bosta, tá ligado? Isso é foda. Porque, assim, é justamente nesse ponto, né? Porque, assim, as pequenas coisas do dia a dia, lógico, o Thomas Wake, ele tá cutucando o Efraim desde o começo do filme. Cutucando, sim, ele tá pegando pesado mesmo. Mano, xinga. Quando você tá assistindo o filme, tanto que eu tava assistindo com a minha namorada, ela falava assim, nossa, meu, esse velho é nojento, né, meu? Que velho chato. Pega no pé desse moleque pra caramba, né? Ele é pra ser assim, né? Tem uma cena que eles estão jantando, aí o Robert Pattinson fala alguma coisa que ele toma um tapão na orelha. Nossa, exato. Nossa, essa cena foda. Cara, eu dei tanta risada, eu falei, cara, e assim, eles estavam conversando justamente de boa, sem nenhuma exaltação, cara. Aí o outro falou um negocinho que o desagradou, levou um tapaço na orelha, sabe? Muito bom. E na sequência depois que o Efraim fala que a comida do cara é ruim, ele realmente dá um esporro, mas ele é muito boa aquela cena, muito bom o monólogo que ele dá e a maneira como parece que a luz vai baixando e vai criando aquela tensão. Ele parece realmente um profeta que tá falando aquilo que realmente vai acontecer, sabe? Cara, é uma puta cena, um puta monólogo que eu não esperava que aconteceria naquele momento, sabe? O filme consegue entregar esses momentos muito bem, né? Porque às vezes você tem cenas construídas e tem várias cenas que eles estão jantando, né? Comendo. Sim. Ali e às vezes
vezes pode acontecer uma explosão muito grande como aquela do nada, como que acontece nessa cena que você tá comentando, e as outras simplesmente passam e não acontece nada. Mas a tensão, ela é existente, porque você acompanha os personagens naquela escala de loucura crescente, né, durante o filme todo. Então você sabe que pode acontecer, mas não sabe quando vai acontecer. Esse é um exemplo muito claro de quando acontece por um motivo banal, né, vamos dizer assim. E o personagem do William Dafoe parece até ele nem parece mais humano, né, com a cara dele, né. O William Dafoe, cá entre nós, já tem uma cara bem diferenciada, vamos dizer assim, se é assim que eu posso dizer. Ele tem uma feição diferenciada, mas aqui nesse filme cai perfeitamente. E, cara, não sei se vocês me permitem trazer esse tópico, falar um pouquinho dos atores, assim, não somos atores, não entendemos de atuação, mas sabemos que aqui são papéis e atuações que estão fora da curva e muito acima da média, né? Mas pode falar, faz parte do filme, pô. Por que não vai falar? Cara, assim, vocês acham que alguém se sobrepõe? Ou os dois conseguem entregar, assim, bem? Vocês gostam dos dois? Os dois, no mesmo nível. Entregam muito. Eles têm uma química muito boa, velho. E é curioso, porque justamente parte da técnica do filme, como o Vinícius falou, dessa questão deles enfatizarem muito o que é preto, o que é escuro, sombrio, o que é o claro, durante as filmagens era usado de 3 a 4 vezes mais luz do que o normal pra se fazer um filme. Culminava das cenas da janta, os personagens não enxergavam o outro que tava na frente dele. Então muitas das cenas era essa só do trabalho do ator, entender o tom de voz do outro personagem e responder naquela mesma proporção. É curioso eles falando que eles só foram ter uma conversa de verdade depois da pós-produção do filme. Eu imagino, pra você fazer um filme nesse nível de imersão, eu imagino que os atores, os dois estavam muito imersos, né, no papel. O próprio William Dafoe, quando o Farol saiu, ele passou na Mostra de São Paulo, né, cinema, e o William Dafoe e o Robert Eggers vieram fazer entrevistas aqui e tal. É bem legal, você consegue achar várias entrevistas em vários canais no YouTube, no próprio canal acho que foi a 45ª Mostra, não vou lembrar agora, mas foi por alguma coisa assim. E o próprio William Dafoe falou que quando ele assistiu A Bruxa, ele imediatamente quis conhecer o Robert Eggers, porque ele adorou o filme, achou muito bom e tal, aquela asga cedo, e sem saber que ia rolar, né, porque ele falou, puta, eu quero te conhecer e tal, conheceu o cara e falou, quando você tiver uma vaga pra mim, eu quero fazer o seu próximo filme. Fez. E o Robert Pattinson foi um convite do Robert Eggers, e ele falou que se interessou mais por ser um personagem louco, que ele queria interpretar um personagem louco. Ele queria um filme sobre um personagem, não sobre o farol em si. Mas o filme, ele dependia muito, realmente, dos atores estarem muito bem inspirados, sabe? Sim, ambos estavam muito bem. Isso é inegável. O William Dafoe, eu diria que ele teve uma tarefa um pouco mais fácil. Porque como ele tá sempre ali naquela linha da dúvida, e ele tem esse passado nebuloso, onde ele fala algumas coisas que, às vezes você dá a entender que foi ele o praticante da ação, às vezes ele só vivenciou aquilo, às vezes ele tá só mentindo também. O Robert Pattinson tinha um trabalho muito mais difícil, porque ele tinha que fazer essa transição entre alguém que chega desconfiado, que só quer fazer o trabalho dele ir embora, e de repente cai no meio da loucura, e aí ele tem que começar a lidar com aquilo, e tentar não demonstrar reação, mas também sendo absorvido por ela aos poucos, começando a interagir. Então, ao mesmo tempo que esconde um segredo, né? Ao mesmo tempo que esconde um segredo. Então, sim, pra mim, o trabalho dele era mais difícil do que o outro. Não que o do outro fosse fácil também, mas... Não, definitivamente. Só de ter que falar aquele inglês que eles falam, assim como a gente comentou no Da Bruxa, que tem um inglês arcaico, uma coisa diferenciada, aqui também é a mesma coisa, né? Outra coisa que esse filme... Desculpa interromper, outra coisa que esse filme revela pra mim. É dito que esse filme se passa na região da Nova Inglaterra, assim como A Bruxa. Eu acho que é no Maine que se passa no o filme, Maine, não é? Isso. Então, assim, cara... Esse lugar é o inferno na Terra. Por isso que o Stephen King escreve histórias de terror, cara. É desde sempre, né? Bem antes do King, esse lugar já é infernal. Horrível. Esse lugar é horrível, não faz sol. Quando faz sol é fraquinho, só chove, é frio. Era quase uma colônia penal. Os caras mandados, quando fazia alguma merda no continente, era mandado pra Nova Inglaterra, pra ser isolado lá. Lugar que o Robert Eggers nasceu, né? Por isso também essa fascinação. O Robert Eggers nasceu ali na região da Nova Inglaterra. Eu não sei se é Nova Inglaterra, eu acho que não tem mais essa nomenclatura, né? Deve ser onde ele nasceu? Puta, não vou lembrar. Eu sei que... É conhecido como Nova Inglaterra, o nordeste dos Estados Unidos. Maine, Vermont, Nova York, Nova Jersey, esses estados que são muito perto do Canadá, então eles são muito mais propensos a frio e chuva do que um ambiente um pouco melhor, né? Sim, então já tem aí essa... Ele nasceu em New Hampshire. É isso, também, é nessa região. Então, assim, são locais onde você tem uma predominância muito maior de climas baixos e de chuva. Então são ambientes tradicionalmente melancólicos. E também muito do interesse dele na história do local, né? Por isso que os dois filmes que ele filmou são bem característicos de locais. E só uma coisa que eu ia puxar antes
É no começo do filme que aparece que o filme é todo baseado em anotações dos próprios... diálogos, né? Dos diálogos dos faroleiros, dos marinheiros da época. Muito que tem da bruxa também. Então, a pesquisa histórica dele é muito absurda, né? Eu ia falar a questão do clima, pelo menos assim, eu tava lendo que a produção, ela utilizou realmente os climas que estavam ocorrendo no local. Então era filmado na chuva, era filmado em alto mar, era tipo... Os caras tinham medo de filmar em alto mar, porque se perde o personagem ali já era, se perde o ator ali já era. Quando não choveu, nas vezes que eles precisaram de chuva e não choveu, lógico, foi chuva cenográfica, não, eles encenaram a chuva, né, fizeram uma chuva artificial lá. O que é comum de se fazer. Sim, o que é comum, mas eles só usaram quando realmente não dava. O filme foi filmado no Canadá, e eles pegaram, não sei se chegaram a ver isso, mas o filme, a maior parte, ele é filmado num hangar no aeroporto internacional de Yarmouth, que é uma cidade no Canadá. E aquilo todo, o cenário é construído, né? As casas, o farol, foi tudo construído. Tanto que o Robert Eggers comenta que é um dinheiro que já deram pra ele, que ele falou, caramba, é muito dinheiro pra fazer um filme. O filme custou $18 milhões, é um orçamento, assim, baixo, né? Perto dos padrões ali de Hollywood, mas que é o suficiente pra ele construir toda essa ideia que ele queria de cenário pequeno, mas funcional demais, né? Eu vi que os caras da cidade lá, da cidade lá onde eles filmou, né, tal, eles gostaram tanto do farol que eles queriam manter, né? Só que aí eles falaram que, não valia a pena, porque era realmente uma caixa de madeira, tá ligado? Só. E estragar com a água. E estragar, e não pra fazer manutenção era um saco, então foda-se, tá ligado? Manter o pênis gigante, né? Porque o Anderson comentou lá no comecinho, mas literalmente é o que tá escrito no roteiro do filme. Tem literalmente uma cena que ele representa um pinto subindo, cara. É literal, tá ligado? Agora, o grande aspecto dessa masculinidade é a ideia da sereia, a ideia do personagem do Robert Pattinson tendo desejos carnais por uma sereia. Sim. Onde ele tá se masturbando, segurando o amuleto na outra mão, e daqui a pouco ele tá envolto no corpo da sereia. É uma coisa muito louca aqui. É o único personagem que aparece no filme, além dos dois, né? Que é a sereia, né? A atriz. Cara, e vocês falaram da cena deles tendo um momento mais relax ali, deles bebendo, conversando, dançando e depois fazendo aquela luta típica de... Na verdade, essa cena, na verdade, ela é muito característica pro filme inteiro, né? Porque ela tem... mas eu gosto muito depois, que aí no dia seguinte o Winslow tem que fazer o trabalho dele, e aí ele vai jogar aquele monte de fluido humano, sabe-se lá o quê. Nossa, essa rio abaixo, e aquilo voa na cara dele. E o personagem... E eu acho muito bom que em 2 passagens ele vai dar um grito de horror e o filme corta o grito dele no meio. E ele já tá de volta na cabana, ou então fazendo alguma outra coisa. Na sequência dessa cena, ele tá buscando carvão e bebendo água da chuva que cai no rosto dele, misturado com aquele monte de coisa que já tinha caído no rosto dele. É um trabalho muito bem feito aquilo, cara. É muito bom, ele chega na casa e o Thomas Wake fala, cara, você tá cheirando a merda, velho. E não que o Thomas Wake devia ser cheiroso, né? Não devia ser nada cheiroso. Pra ele ter se incomodado, a situação tava muito crítica, né? De maneira geral, assim, a resolução do filme, vocês gostam da parte mais, digamos assim, da briga entre eles e tal, que é onde realmente, pra mim, acontecem as maiores loucuras, que é, primeiro, o Robert Pattinson, ele tentando matar o Efraim, né, tentando matar o Thomas Wake, aí ele vê a sereia e depois vê o Thomas Wake em modo tritão, que é bizarríssimo também. E toda aquela sequência, sabe, dele fazer o cara de cachorro, que eu entendi também, tá ligado? É muita maluquice, sabe? São muitas coisas que vão acontecendo, sabe? Eu acho que pra mim a loucura maior acontece um pouco antes disso, que é quando tem toda aquela explosão do personagem do Robert Pattinson pra cima do personagem do depois da tempestade. Sim. Ele fala, que não consegue ir embora, né? Isso, eu quero ir embora e tal. Mas e depois tem um momento choroso entre eles. É justamente pra mim quando o filme dá a entender de que na verdade, eles são uma pessoa só. É o conflito entre o id e o ego, entre a razão e a emoção, no caso, né? Entre a paixão e o senso do trabalho que você tem ali. Onde a gente descobre que o Efraim Winslow, na verdade, também se chama Thomas. Então, tá muito claro que, na verdade, aquilo é um alter ego que ele criou pra tentar lidar com aquele ambiente de loucura onde ele tava. Uhum. Mas, num determinado momento, sucumbiu. A razão perdeu pra loucura. A loucura passou a reinar dentro da cabeça daquele cara. Por isso é visualmente mostrado justamente no tratamento que o Thomas Wake passa a ser tratado como um cachorro.
até a cena onde ele é enterrado, pseudo-vivo, ou tava fingindo alguma coisa. Mas é justamente isso, é quando a razão perde pra loucura. O William Dafoe engoliu terra de verdade, ele falou. É isso que eu ia falar, cara, porque, mano... Tá que pariu, ele velho. não parou, velho, de falar e entrando terra na boca, eu falei, caralho, velho. Ah, mas isso é um cara muito bom. Vocês lembram no primeiro... Outra coisa que me lembrou também, que é justamente os Caçadores da Arca Perdida. Quando eles quando no filme lá do Indiana Jones, os nazistas, eles obtêm o grande objeto de desejo, que funciona como uma caixa de Pandora, que esse filme também funciona assim. Eles abrem e eles não estavam preparados pro que estava pra vir. O personagem do Thomas também, do agora Thomas, que a gente pode falar, os dois Thomas, ele não estava preparado pra aquilo. Aquilo foi explodir a cabeça dele. Enquanto no filme de Indiana Jones derretia, aqui o cara se perdeu. Ele começa a berrar e de repente sofre aquele acidente ao final do filme. Mas o Thomas Wake comendo terra lembra muito o Belloc no filme do Indiana Jones, que ele tá falando e entra uma mosca na boca dele e o ator continua falando sem interromper, sabe? Primeiro, ouvinte, tem podcast especial do Indiana Jones aqui, né? Vale a recomendação. Vai escutar lá que a gente comenta de todos os filmes. Segundo, essa interpretação sua, Anderson, é uma das que eu li também, assim, pesquisando do filme, lendo e tal, que foi perguntado até pro próprio Robert Eggers, mas ele não responde claramente, ele tá na casa do Lynch, falou, tipo, se vira, né? Tipo, eu não vou ficar dando resposta. Até pra manter o filme funcionando. Se ele, de repente, dá todas as explicações... E o objetivo dele é esse. Sempre quando ele comenta do filme, ele fala que, o filme eu fiz pra você ter várias perguntas e ter pouquíssimas respostas. E é um objetivo, já foi um objetivo desde a concepção do filme até a entrega, e entrega isso de uma maneira muito boa, que é aquele filme que por mais que não te entregue as respostas, ainda é um filme que você entende o que acontece, você pega todas essas interpretações e coisas que ele coloca pra construir a história e te entretém da mesma forma, fica da mesma forma, te faz questionar e te faz querer reassistir o filme, que isso é um ponto muito importante. Então essa ideia que se diz dos dois serem o mesmo personagem é uma ideia muito, muito legal, muito de você pensar mesmo, que faz sentido, e também você indo pro outro lado de que realmente são personagens diferentes, toda essa parte aí de escalada de loucura que chega nesse final, que é realmente uma loucura, uma loucura, apesar do Efraim tratar o Thomas Wake como cachorro, porque ele foi tratado como um cachorro o filme inteiro. Sim. Foi o que ele foi tratado como um cachorro, assim. É a vingança. É a vingança literal do cara, então você entende essa raiva intensa que ele sente pela maneira que ele foi tratado e por ter o farol, ou eu não vou dizer a farol, mas ele se refere como ela, né, o farol, o Thomas Wake o filme inteiro, né, a esposa dele, né, a mulher dele, vamos dizer assim, né, o desejo que ele tem e como ele cuida do farol. E ele tem esse conhecimento negado o filme inteiro. Então eu entendo essa loucura toda que é extrema, mas é totalmente condizente com o que o filme estava construindo. Sim. Eu pessoalmente, assim, eu tomei um susto na cena que o Thomas Wake, depois de que ele é enterrado e o Efraim vai lá finalmente no farol e chega o Thomas Wake com um machado, eu tomei um susto daquela cena da primeira vez que eu vi, cara. Porque realmente é muito assim, caramba, do nada, e a resolução depois, o cara tá tão absorvido, o Efraim, pelo desejo da busca, que ele não hesita em matar o Thomas Wake nem um segundo, sabe? Ele pega o machado e mata, sabe? E não é gráfico, não mostra graficamente, mas é pesado, tá ligado? É muito bem feito, eu achei, essa parte. E matando com um instrumento que, teoricamente, ele já matou outra pessoa, né? Que todo o passado dele de fuga, de teoricamente ele ter matado um cara porque ele era um lenhador, essa pitada de flashback de construção de personagem que a gente não tem no filme mostrado, mas que é falado, e que dá até uma reviravolta na trama ali, quando a gente descobre o verdadeiro nome dele, e aí relacionado diretamente com o que o Anderson comentou dele serem os mesmos personagens, tem relação também pra esse desfecho da morte do Thomas Wake, da machadada e de toda essa cena de violência. Mas é simbólico que a machadada seja justamente de um personagem no braço do outro e aí o revide seja na cabeça. Pra mim tá muito claro a ideia do ego, que é o personagem do Thomas Wake, tentando controlar as ações do outro personagem, por isso que ele ataca diretamente ali na região do braço, e o outro personagem, que é o id, aquele instinto primitivo que a gente já nasce, todo mundo nasce com ele revidar e acabar de uma vez por todas batendo na cabeça, que é a ideia de que aquilo não deveria estar mais na cabeça dele. Ele agora é 100% em estado de loucura total. Tem
dois nomes. Um a gente já comentou bastante, que é de fotografia. Quem faz a fotografia desse filme é o Jarin Blaschke. E ele é o cara que também fez a da Bruxa e tal. É um cara com um currículo, assim, pequeno, mas que basicamente vai trabalhar agora. Ele vai trabalhar no próximo filme do Villeneuve. Eu tô com o Villeneuve na cabeça. Vai trabalhar com o próximo filme do Eggers também. Mas uma coisa também que eu acho que é foda, assim como foi no filme anterior, é a trilha sonora. É muito da hora. A sirene que fica tocando, cara, é desesperador, velho. A trilha sonora é assinada pelo Mark Corven, que também fez a trilha sonora da Bruxa, e aqui nesse filme ele acerta pra criar a atmosfera mais uma vez de uma maneira assim exemplar, cara. Incomoda. Você tá assistindo o filme, você fala, já tá tudo ruim. Tá chovendo pra caralho, tá preto e branco, a tela é pequena, o Efraim tá sendo tratado mal pra caramba. Pior que um cachorro, eu acho. Então. Pior que um cachorro, muitas vezes. E ainda tem aquela trilha sonora que é basicamente irritante em algumas horas, assim, que criam mais ainda a atmosfera. E quando você tem a resolução do personagem do Robert Pattinson conseguindo ir até o farol, e é uma escolha muito inteligente do Robert Eggers não mostrar nada, né? Porque eu imaginei que ele não faria isso, porque isso contradiz tudo que ele construiu durante o filme. Mas aquela cena é muito, muito foda, cara. Muito bem feita, com a trilha sonora que ao mesmo tempo que ele tá gritando, tá uma sirene gigante, assim, super alta. Você fica, caralho, meu, que bagulho incômodo. Sabe outra coisa que é incômoda também, cara? Você vê um personagem sendo achincalhado, esculachado, tomando tapa na orelha. Em determinado momento, lá no começo do filme, quando o personagem, na primeira noite que ele tá lá, o cara oferece água podre, aí depois a gente descobre por que a água fica daquele jeito, porque os pássaros morrem naquele tanque. O que leva depois o personagem a fazer o que ele faz contra uma gaivota. Mas deve ser muito incômodo. Além de tudo isso, o cara peida na sua cara diversas vezes. Várias vezes. Eu acho muito Eles chegaram a perguntar se isso tava no roteiro. O Robert Eggers falou que não escrito assim, mas que ele tinha essa noção que poderia, que era pra acontecer. Ele queria alguma coisa que... do contexto, né? Aí o William Dafoe começou a peidar do nada. Funcionou, né? É engraçado e ao mesmo tempo cria todo aquele clima de... É macabro, né, cara? Esse cara é um filho da puta. Porque, tipo, até na parte quando o Efraim estoura, né? Ele fala, cara, eu odeio os seus peidos, cara. E só uma coisa que eu acho que diferente da Bruxa, que foi uma coisa que a gente até comentou, daquele final que o filme constrói a ideia de que é ou não é, às vezes, e no final, assim, a gente tem a clara sensação, não, a gente tem com clareza que realmente as bruxas estão lá, que tem o paranormal, que tem tudo aquilo acontecendo. Aqui, o filme acaba até de uma maneira abrupta, mas que deixa todo esse clima de que realmente é uma loucura e você não sabe de fato o que aconteceu ali, né? E é simbólico como o final do personagem, depois ele ter a grande revelação e é a cena do Hitchcock dele caindo da escada também. Sim. Bom, quando a próxima cena já mostra ele num outro ambiente, a primeira coisa que a gente repara é que o personagem está sem um olho. Exatamente. Fechando o ciclo de toda a história daqueles outros ajudantes que passaram por aquela ilha, cara. Tem alguma coisa que vocês não gostam do filme? Eu vou falar, eu não tenho nada pro chat desse filme. Pra mim ele é 10 de 10. Não tem... Eu não achei pontos negativos que me incomodaram enquanto eu tava assistindo. O que me incomoda também, eu não tem nada assim que eu falo, caramba, cara, isso daí eu achei meio caída, sabe? Eu acho que ele é bem fechadinho. E também ele é uma história simples, né, cara? Acho que pelo fato dele ser uma história simples, ele não se complica e a parte técnica é muito boa, os atores são muito bons, sabe? Então eu acho que ele é um filme que ele é feito pra não se complicar também, sabe? Pra mim, ele sofre do mesmo mal da Bruxa. É a explicação excessiva no final. Enquanto no filme da Bruxa, a gente teve aquela cena do conventículo se reunindo, e lá era alheio ao que tava acontecendo. E depois a personagem tem toda aquela cena que a gente já falou da levitação, que pra mim poderia ter sido cortada. Pra mim é justamente essa cena entre a queda do personagem, após alcançar a luz, a queda dele pra escuridão, e depois já tem uma passagem, já mostra ele largado no chão, numa pedra, em volta dos pássaros comendo ele vivo ali. Faltou pra mim esse meiozinho, sabe? Fazendo a ligação ali, mostrando como que o personagem, o que ele passou, além disso, porque ele cai num ponto, e no outro ele já tá sem roupa, já tá despido, sendo comido vivo, sem um olho, dando risada também. Aquela ideia de deixar bem claro, ó, vocês, a minha referência é o Prometheus. Sim, mas eu falo que essa elipse no final, ela me incomoda um pouquinho, sim, cara. É a mesma... foi o que eu falei no outro filme. Te incomoda da maneira contrária da Bruxa, né? Não, mas então, não. Me incomoda o artifício que ele chega no final e quando
tá pra fechar, faltando alguma coisa ali, ele não sabe como fechar e dá faz uma gambiarrazinha ali, sabe? Entendi. Pra mim, assim, eu não acho, cara. Eu acho que essa elipse é justamente tudo que ele brotou e construiu o filme inteiro, cara. Pra mim, tinha que ter sido assim, com esse pulo, e a forma que ele fecha, pra mim, é perfeita, cara. Bem, é isso? Sim, é isso. Lembra, Robert Eggers tem mais o filme, né? Já tá em as filmagens terminaram em dezembro, né? Tá em pós-produção já, chama The Northman. E, cara, ele tem 36 anos, véio. É o segundo filme dele. É um cara que tá, assim, nos holofotes, não é à toa, né? Ele fez 2 grandes filmes, um filme de estreia ótimo, um filme, o The Lighthouse também, o Farol. O filme que a gente comentou aqui também é um filme que foi muito bem recebido pela crítica. Ele não vai ser um blockbuster, obviamente, ele não vai ser um diretor de blockbuster, mas ser um diretor de grandes filmes, assim. Eu imagino que esse cara tem grandes filmes ainda, pensando que os melhores filmes dele ainda estão por vir, né? Porque o cara é muito novo, ainda tá construindo o cinema dele. Assim, falavam isso do Shyamalan, que o melhor ainda estava por vir. Não chegou, né? Não chegou. O melhor continua sendo os 2 primeiros. Mas... Sim, mas bem, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. As expectativas pra mim agora são sempre altas pra ver os filmes dele. E esse próximo filme já é numa temática mais viking. Será que ele vai fazer... Eu acho que será que vai ser em preto e branco também? Muito lembrando os filmes do Ingmar Bergman, aquela coisa da Escandinávia ali, séculos 10 e 11, enfim, vamos ver como vai ser, né? Bem, é isso, né? Sim. Ótima escolha, Everton. Parabéns. Ótima escolha. Eu sei. Cara, eu assisti esse filme em 2019, cara. Quando ele saiu e realmente eu acho que foi muito bom, cara. E ele dá muita abertura pra discussão. E é isso que eu acho legal, sabe? Faz você pensar. Um filme que depois você assiste, você fica pensando nele. Eu gosto disso. Mas uma coisa só que a gente só falou, só pra pegar esse gancho, ainda é um filme que não vai chegar nas grandes premiações, né? Tipo Oscar. Esse filme não entraria no Oscar mesmo merecendo pra caralho, né? Tá certo que eu falei que foi um puta de um Oscar, né? Tipo, foi o Oscar que o Parasita ganhou, 1917, Ford vs Ferrari, Jojo Rabbit, Coringa, História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês e Little Woman, como ficou aqui no Brasil? Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. Mas também Oscar, foda-se o Oscar, né, cara? E também esse filme, 2019... Tinha um espacinho, né, cara? Tinha um espacinho, né? Vamos falar a verdade. 2019 também vai ser lembrado como o último grande ano antes da merda toda acontecer. Sim. E vamos falar, o Brad Pitt ganhou ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood. Me desculpa, ele tá bem no filme, mas... Pô, eu não assisti esse filme até hoje, cara. Não dá. Dos próprios... Só os caras que disputaram com ele já ganhariam, mas enfim, deixa pra lá. Quem sabe esses filmes comecem a ser... vão começar a ser mais vistos, né? Nas premiações gigantes, mas... Filmaço, um dos melhores de 2019. Pra mim, um dos melhores que eu vi, assim, dos últimos anos, fácil. E agora com a 4ª onda vindo, né? O que vocês esperam? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas bem, ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio. E, pra finalizar aqui, eu deixo o convite pra você assistir o filme que eu escolhi pra gente discutir no próximo clube. O filme que eu excluí. Caramba, cara, ele exclui os filmes antes de... Eu excluí uma lista pra poder chegar no que eu decidi. No escolhido, exatamente, é assim que bem, funciona. O filme que eu escolhi pra gente discutir no Clube do Filme, espero que... Se você não assistiu, eu convido você a assistir. O filme tá disponível na Netflix. Aliás, entrou recentemente... O Farol entrou recentemente na Prime Video, se você quiser assistir o filme, vale comentar aqui. E o filme que eu escolhi, que é A Qualquer Custo, ou Hell or High Water, que é o título original em inglês, o filme de 2016, ele entrou recentemente no catálogo da Netflix. É um filme dirigido pelo David Mackenzie, com o roteiro do Taylor Sheridan, que a gente comentou um pouco desse roteirista no episódio do Villeneuve, né? Ele é o roteirista de Sicário. Convido você, ouvinte, a assistir o filme, se você não assistiu, pra gente poder discutir um pouquinho dele no próximo Clube do Filme. E é isso, né? Isso. Mas bem, ouvinte, se você quer continuar escutando o Sofaverso, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. Onde você vai procurar a gente, você vai encontrar. Você pode escutar pelo site também, sofaverso.com.br, nosso site oficial. Toda semana tem episódio novo pra você, todo domingo, mais especificamente, se nada de errado acontecer, tem episódio novo pra vocês. Então vai lá, escuta, continua com a gente. E pra conversar com a gente, você pode procurar a gente nas redes sociais. Instagram é @sofaverso, Twitter @sofaverso. Você pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E se você quiser conversar com a gente também, diretamente, assim, no dia a dia, saber o que a gente tá conversando, falando de filmes, séries, animes e outras coisinhas mais, tem um grupo no Telegram, entra no link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo, entra lá que a gente quer conversar. Valeu, galera, até o próximo episódio. Falou, e não vá pra luz, que ele nos ensina isso. É verdade. Luz demais atrapalha também.